Olá, eu sou o Mário Ramalho, você já deve me conhecer de outros vídeos aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre o que é vermute. É muito importante conhecermos bem essa bebida, porque sem ela não seríamos capazes de preparar um Dry Martini, um Manhattan ou diversos outros coquetéis famosos e consagrados. Vermute está dentro da família de aperitivos, que servem para abrir o apetite. De acordo com a lei, para ser vermute, a bebida é obrigada a ter pelo menos 75% de vinho, um fermentado tipicamente de uvas brancas, e a porção restante é uma mistura de açúcar, botânicos e álcool. O primeiro processo que acontece é o da fermentação. Depois disso, o vinho é fortificado, ou seja, ele recebe a adição de álcool. Isso aumenta o teor alcoólico do vermute. Os vinhos variam de 12% a 14% de teor, e já o vermute está entre 15% a 22% de álcool. Além da fortificação, o vermute também sofre um segundo passo, a adição de botânicos. Ervas, especiarias, cascas, raízes e diversos outros tipos de botânicos para dar a cada variedade um sabor único e um perfil aromático. Alguns dos ingredientes utilizados são cardamomo, zimbro, cravo, noz moscada, coentro, camomila, canela. É muito difícil precisar do nascimento do vermute. A origem do vermute remota desde a produção do vinho na Grécia, na Roma Antiga, onde os gregos e os romanos já utilizavam equipamentos para aromatizar e fortificar seus vinhos, tanto para realçar o sabor, como encobrir seus defeitos, quanto também para conservá-los. O vermute também era usado para fins medicinais, como Hipócrates, o famoso médico grego, costumava utilizar. Mas, de fato, podemos dizer que o berço do vermute foram as regiões de Piemonte, norte da Itália, e os Alpes franceses, por volta do século XVIII, onde o seu uso medicinal caiu e o uso como aperitivo aumentou. A origem da palavra vermute vem do modo como as pessoas pronunciavam a palavra alemã Wermut, que significa absinto. Isso porque nos primeiros vinhos fortificados, o absinto, uma erva aromática que ela sempre estava presente no vermute tradicional. Existem dois tipos principais de vermute. Um vermute extra seco, que você usa ao fazer coquetéis como Manhattan, Martinis. Ele é um vermute branco, um pouco mais amargo e tem um teor alcoólico de 16% a 18%. E também o vermute doce, que segue mais ou menos a forma de produção da versão seca, só que recebe uma adição de xarope simples de caramelo, que também dá a sua coloração. Essa adição mantém os sabores amargos naturais do vermute numa proporção menor e torna um pouco mais doce essa mistura. Mas não fique confuso, porque por mais que muitos rótulos venham escritos doce, não é um vinho doce como, por exemplo, um vinho do Porto. Ele ainda segura um pouco o amargor distinto que define o sabor do vermute. Também existem definições como rosso, que tem sabores cítricos, doce, um gosto final ligeiramente amargo, bianco, que é doce, perfumado, mais encorpado, com toques de ervas frescas e até de limão, ou rosé, que já puxa por aromas de laranja, canela, cravo, baunilha, é um pouco mais leve, e diversas outras variações contemporâneas do nosso vermute. Como seu teor alcoólico é relativamente baixo, 18%, o vermute começa a oxidar uma vez que ele é exposto ao ar, e o seu sabor vai acabar desaparecendo ao longo do tempo. Portanto, preste atenção, o vermute não é uma bebida destilada que tenha que ficar no armário. Você tem que deixar a sua garrafa na geladeira. O prazo de validade do vermute na geladeira, após aberto, vai durar mais ou menos de 4 a 6 semanas. O líquido ele vai evoluir na garrafa, como de fato acontece com o vinho. Após esse tempo, ele pode começar a perder as suas características de aroma e sabor. O vermute também é ótimo para cozinhar, tanto para pratos doces como para pratos salgados. Mas é muito interessante você poder beber e degustar o seu vermute nos coquetéis ou como aperitivo. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o vermute, que tal preparar algum coquetel? Bons drinks!